Hora de chamar o nosso parceiro desta edição de sábado do CNN Prime Time, cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Cristiano, boa noite, sempre um prazer ter você aqui com a gente no CNN Prime Time. Queria pedir a sua primeira avaliação no dia seguinte à inelegibilidade de Jair Bolsonaro determinada pelo TSE. Era uma decisão esperada, mas que levou 4 sessões para ser proferida, chegar-se ao fim desse julgamento e acabou sendo, curiosamente, exatamente 6 meses depois do fim do mandato presidencial. E essa estratégia que a Basília Rodrigues traz, a informação de como a direita e o PL, partido de Jair Bolsonaro, pretende se reorganizar. Se você pudesse participar dessa reunião, qual seria a sua linha de fala qual é o melhor caminho, né? Que estratégias que sobram a Bolsonaro e ao PL para conseguir preservar ao máximo o capital político que o ex-presidente tem, embora perdendo a eleição ano passado, a campanha à reeleição, conseguiu almejar aí uma votação bastante expressiva de 58 milhões de votos. Cristiano, boa noite mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Bom, Yuri, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Yuri, antes de falar alguma recomendação, né, mas o fato é que a gente viu aí que existem diversos ainda movimentos que vão ser feitos, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, se o partido decidir recorrer, por mais que seja baixa a probabilidade, eventualmente, de derrota, o movimento tem que ser aguardar, eventualmente, essas decisões, né? Quer dizer, porque senão você recorre só para cumprir tabela, ou sem uma expectativa de reverter a decisão. Na minha avaliação, ainda que o partido recorra, a chance de reversão é baixa. Eu não acho que, pelo placar que a gente teve no TSE, dificilmente o Supremo Tribunal iria reverter essa situação. Vale dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem outras ações, o que também indicam aí uma dificuldade futura também do ponto de vista jurídico com relação ao futuro dele. Então o PL não dá para, obviamente, contar com o ex-presidente concorrendo como candidato. E aí, então, a gente chega na seguinte reflexão que o partido tem que fazer, né? Então, quem que seria esse nome? Bom, é difícil imaginar que o PL, tendo Bolsonaro como seu principal filiado, que o partido abra mão de concorrer como um cabeça de chapa. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a Basília, a gente viu ali falando que essa decisão une a direita, mas eu acho que não une. Até porque os nomes, quando a gente começa a olhar, que são cogitados, são de outras legendas. O Tarcísio é do Republicanos, o Zema é do Novo, o Ratinho Júnior é do PSD, né? A Tereza Cristina é do PP. Então, quer dizer, quem que vai eventualmente liderar isso? Então, esses partidos, eles vão passar por uma grande discussão, o PL tem que fazer essa discussão, mas isso envolve uma negociação também com outras legendas, para ver se vão embarcar também nesse projeto, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o PL. Vai ter antes da eleição de 2020, antes de 2026 tem 2024, então muito provável, e 2024 é uma eleição municipal. Muito provavelmente, nós veremos também o ex-presidente Jair Bolsonaro escolhendo algumas, vamos dizer assim, algumas candidaturas importantes que ele considera estratégicas, como é o caso do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Quem que ele vai apoiar? E aí também a gente vai poder medir um pouco, Yuri, o tamanho do abalo que eventualmente essa decisão causou na popularidade do presidente. Na eleição de 2018, a gente viu que o ex-presidente Lula, mesmo preso, ele foi muito feliz, vamos dizer assim, na transferência de votos, porque isso é um outro fator. E o candidato tem condições de transferir, fazer essa transferência de voto. A gente viu que em 2018 o ex-presidente Lula teve. O Haddad saiu de 3% para chegar a 46% no segundo turno. Será que essa força também do Bolsonaro, ela vai se repetir? Esse prestígio é muito pessoal. Isso também é uma indagação que a gente precisa fazer.
fazer. Para que o ex-presidente Bolsonaro consiga, talvez também exista um grande desafio, que é ter o apoio do ex-presidente, mas eventualmente dosar um pouco o discurso. Talvez insistir em determinadas pautas possa eventualmente criar problemas com o eleitorado de centro, que acabou apoiando justamente o ex-presidente Lula, não por apoiá-lo, né? Mas por ter a rejeição muito alta ao presidente Jair Bolsonaro. Rejeitar alguns aspectos extremistas, né? Agora, Cristiano, vou pedir o seu olhar no outro campo, no campo oposto do governo, da esquerda, né, do próprio PT. Como fica, na sua avaliação, a situação do PT sem ter essa nêmesis que se tornou o Jair Bolsonaro em relação a Lula, né? A polarização se alimentou entre essas duas forças políticas, entre esses dois líderes políticos, e espremeu o caminho de uma eventual terceira via, como a gente falava no ano passado. Com o Bolsonaro inelegível, né, do ponto de vista jurídico, ainda que mantenha essa força, como é que você vê o discurso político, a retórica política do campo da esquerda e do próprio governo Lula para esses próximos anos? Olha, Yuri, a gente vai ter um ambiente novamente polarizado entre Bolsonaro e Lula. E para o Lula interessa muito rivalizar com o Bolsonaro. Não interessa para o Lula ter um outro adversário que não seja o bolsonarismo. Não é à toa que a quantidade de vezes que o presidente cita Bolsonaro, cita o governo anterior e tudo mais, é impressionante. A quantidade é muito frequente, né? Essa referência que ele faz à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele mesmo traz o ex-presidente Jair Bolsonaro em vários dos discursos dele, faz essa polarização. Então, interessa isso. E, ainda que a gente tenha, vamos dizer assim, uma dúvida em relação a quanto que o Bolsonaro transfere do seu prestígio, né, ou do seu apoio para um candidato que ele apoiar, mas sem dúvida nenhuma esse candidato vai ter um piso muito alto. O que para mim, eu ainda continuo projetando para 2026 uma disputa de segundo turno entre o campo da esquerda Lula, liderado pelo Lula, obviamente, e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que ainda está esmagado muito essa outra candidatura de centro, que ela ainda não se firmou e ela está absolutamente, vamos dizer assim, fora do jogo político nesse momento. O PSDB, que liderava esse movimento, o partido amargou uma derrota muito grande, elegeu uma bancada menos de 2 dezenas de parlamentares, perdeu o colégio eleitoral mais importante do país, que é São Paulo, para Tarcísio, de modo que o partido ele vai para essa disputa absolutamente fragilizado. Temos que ver até como é que vai sair isso da eleição municipal. Se tivesse eventualmente que apontar talvez um outro campo, talvez ele possa ser liderado pelo PSD, de Gilberto Kassab, né? Você tem ali o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o próprio Kassab tentou exatamente insistir na candidatura dele. O Ratinho Júnior, que é muito aliado do Bolsonaro, inclusive é do PSD também, é um governador que já não pode concorrer à reeleição, né? Então, mas ainda assim eu vejo dificuldade, eu vejo a gente tendo uma disputa novamente muito concentrada. E esses dois campos, um precisa do outro, parece, né? E porque um conhece o outro, um interessa eleitoralmente rivalizar com o outro. É isso. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, vai nos fazer companhia ao longo da edição aqui do CNN Prime Time. Cristiano, a gente volta a se falar já já. Até já.